conflito entre Lestat e Luiz na primeira temporada de Entrevista com o Vampiro é o fato de que Lestat não conseguiu compreender totalmente a negritude do Luiz. Deixa eu me explicar melhor. Para Lestat, transformar alguém em vampiro é a maior demonstração de amor e devoção possível. Na cabeça dele, o vampirismo é uma libertação. Você deixa de ser humano, deixa de ser limitado, deixa de precisar seguir as regras da sociedade. Você ganha poder, imortalidade, liberdade e passa a existir acima dos outros. Para o Lestat, um vampiro é praticamente um deus. E aí começa o choque entre ele e o Luiz. Porque o Lestat acredita genuinamente que ao transformar o Luiz, ele libertou de tudo. Só que o Luiz nunca conseguiu se desvincular completamente da sua realidade humana, especialmente da sua identidade racial e sexual. Não importa o quanto ele fosse poderoso como vampiro, ele ainda era um homem negro vivendo em Nova Orleans no início do século XX, uma sociedade profundamente racista e segregacionista. O Luiz continua sendo tratado de maneira diferente pelos homens brancos ao redor dele. Ele continuava precisando medir a forma como ele age, fala e ocupa espaços. Mesmo sendo um vampiro extremamente poderoso, ele ainda carrega o peso de ver em um mundo que constantemente o desumaniza. E o Lestat não conseguia entender isso. Não porque ele era necessariamente mal intencionado o tempo inteiro, mas porque ele simplesmente nunca viveu algo parecido. O Lestat é um homem branco europeu vindo de uma outra realidade social e histórica. Então, na cabeça dele, o vampirismo deveria superar qualquer questão humana. Para ele, raça, classe, até moralidade se torna insignificante quando você se transforma em algo superior aos humanos. Só que para o Luiz não é tão simples assim. O vampirismo não apaga décadas de violência, repressão e trauma racial. O Luiz continuava vendo o mundo através da expectativa de um homem negro, passou a vida inteira aprendendo que precisava sobreviver dentro de estruturas racistas. E isso influencia completamente como ele se relacionava com o poder, com a violência e até com a própria monstruosidade. Enquanto Lestat abraça a natureza monstruosa do vampiro com prazer e liberdade, o Luiz vive em conflito constante com ela, porque o Luiz já passou a vida inteira sendo visto como uma ameaça pela sociedade. Então, para ele, aceitar completamente o lado predador do vampiro também significava abraçar uma imagem monstruosa que o mundo já projetava nele antes mesmo da transformação. Porque o Lestat interpreta a culpa e a resistência de Luiz quase como ingratidão. Na visão dele, ele ofereceu tudo: amor, eternidade, poder, liberdade. Então ele não entende porque o Luiz continua infeliz, confuso e preso aos problemas humanos. O Lestat acha que o Luiz insiste em sofrer, mas o Luiz não consegue simplesmente desligar tudo aquilo que mudou quem ele é. E além da questão racial, ainda existe toda a camada da sexualidade do Luiz. O Luiz ama Lestat, sente desejo por ele, mas ao mesmo tempo foi criado uma sociedade extremamente conservadora e homofóbica. O Lestat, por outro lado, vive sua sexualidade de maneira muito mais livre, intensa e até provocativa. E ele não sente a mesma vergonha que o Luiz sente. Isso cria mais um ponto de incompreensão entre os dois. O Lestat não entende porque o Luiz reprime tanto os próprios sentimentos, enquanto o Luiz muitas vezes vê o Lestat como alguém incapaz de compreender os conflitos humanos que ainda existem dentro dele. E eu acho que é justamente isso que torna a relação dos dois tão trágico e fascinante. Porque existe amor ali. Existe obsessão, desejo, dependência emocional e carinho real. Mas também existe uma incapacidade profunda de compreender completamente o outro.